Minha filha é um pouco malcriada. Minha mãe me disse que isso ia acontecer. Por volta dos 6 anos, as crianças começam a criar esse tipo de atitude. Então, outro dia, minha filha começou a correr pela casa cantando uma música. E olha, o pai dela tinha acabado de vencer a Premier League com o Manchester City. Aliás, o time fez isso. A gente conquistou 100 pontos no campeonato. E você acha que minha filha liga pra isso? Cara, ela não dá a mínima pro Manchester City. Ela torce muito pro Liverpool. Então, ela tá lá correndo pela casa e eu juro por Deus que ela corre igualzinho o pai dela. Ombro pra trás, peito estufado e a mão levantada. Ela tá correndo igual o Raheem Sterling. Mas sabe qual música ela tá cantando? Salah, 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 correndo pela ponta. Salah, lá, 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 o rei do Egito. Você acredita nisso? Que sangue frio, cara. Ela é que nem eu quando criança. Exatamente igual a mim. Se ela não te conhece bem, ela não vai falar uma palavra pra você. Nenhuma palavra. Ela precisa confiar em você primeiro. E é nisso que estão as raízes da minha família. Então, eu posso confiar em você pra te contar a minha história? E você realmente vai me ouvir? Talvez você ache que conheça a minha história. Mas você realmente sabe? Quando eu tinha só 2 anos de idade, o meu pai foi assassinado. E isso moldou a minha vida inteira. Pouco depois disso, minha mãe decidiu deixar eu e a minha irmã morando na Jamaica pra viajar pra Inglaterra, estudar e dar uma vida melhor pra nós. Durante alguns anos, a gente viveu com a nossa avó em Kingston, na capital da Jamaica. E eu lembro de ver as outras crianças com as mães e sentir inveja. Eu ainda não entendia completamente o que minha mãe estava fazendo pela gente. Eu apenas sabia que ela estava longe. Minha avó foi fantástica, não me entenda mal. Mas todo mundo quer uma mãe por perto nessa cidade. Mas graças a Deus, eu tinha o futebol. Eu lembro quando costumava chover e todas as crianças iam pra fora de casa jogar futebol na lama. Era muito divertido. Essa é a imagem que eu tenho na minha cabeça quando eu penso na Jamaica. Quando chove, ninguém fica preso em casa. Você vai pra fora e aproveita. A outra coisa que eu me lembro é implorar pra minha avó pra ela me dar dinheiro pra eu comprar sorvete de nozes com uva. Você não sabe o que você tá perdendo. Eu não sei o motivo, mas eu nunca vi vendendo esse sorvete na Inglaterra. É o sorvete mais gostoso do mundo. Eu não tinha percebido na época, mas minha mãe estava apressando as coisas pra trazer uma vida melhor pra nós. Quando eu tinha 5 anos, a gente se mudou pra Londres pra ficar com ela. E esse foi um período difícil, porque a cultura era muito diferente da Jamaica. E a gente não tinha muito dinheiro também. Minha mãe sempre fez questão de dar o que a gente precisava. Mas vamos dizer que a vida não era tipo a vida do Zack e Cody, tá ligado? Minha mãe trabalhava como faxineira de hotéis pra ganhar uma renda extra e assim pagar pelos estudos dela. Nunca vou esquecer de acordar às 5 horas da manhã pra acompanhar minha mãe, que ia limpar os hotéis antes de estudar. Eu ficava discutindo com a minha irmã. Não. Você que limpa o banheiro dessa vez. Eu vou arrumar as camas. A única parte boa era que minha mãe deixava a gente escolher o que quisesse na máquina de vendas depois que a gente acabasse. A nossa família era muito próxima, mas a gente tinha que ser assim. A gente só tinha a gente mesmo, tá ligado? Mas, às vezes, eu me sinto mal olhando pra trás. Quando eu era bem novo, eu era muito mal criado. Eu deixava minha mãe louca. Não é que eu era uma criança malvada, mas eu só não queria ouvir. E eu não queria sentar quieto na cadeira e ouvir a professora falar, sabe? O que vai ter na aula hoje? Subtração? Ah, que é isso, eu não quero ver isso não. Eu encarava o relógio esperando o recreio. Comia um pouco de comida e ia lá pra fora, correr pela lama, pensando que eu era o Ronaldinho. Era só isso que eu ligava. Eu era tão mal criado que me expulsaram do ensino fundamental. Bom, exatamente, não é verdade. Tecnicamente eles não me expulsaram. Eles só falaram pra minha mãe que eu precisava estar em um ambiente com mais atenção. Eles me colocaram numa sala pequena com outras 6 crianças e 3 professores. Eu tô falando sério, não tinha pra onde fugir. A pior parte foi quando eu pegava o ônibus pra escola todos os dias. Eu nunca vou esquecer um dia quando eu olhei pela janela do ônibus e vi as outras crianças indo pra escola sozinhas, se divertindo. E aquilo ali mexeu comigo. Eu pensava, pô, eu também quero isso. Eu quero ser como todo mundo. Não tem nada de errado comigo. Eu sou apenas quieto. Eu não queria ouvir ninguém, só minha mãe. Esse era o meu problema. Então, eu melhorei meu comportamento e um ano depois, voltei pra outra escola. O momento que realmente mudou minha vida foi quando conheci um cara chamado Clive Ellington. Ele costumava orientar e dar conselho para as crianças do nosso bairro que não tinham um pai presente. Nos finais de semana, ele levava a gente para pequenas viagens por Londres e mostrava o outro lado da vida. Ele realmente cuidava da gente. E um dia ele me perguntou: Raheem, o que você ama fazer? Uma pergunta bem simples, certo? Mas eu nunca tinha pensado nisso direito. Naquele momento, eu tava apenas jogando futebol na rua, andando de bicicleta com os meus amigos e afinal, sendo só uma criança. E eu respondi para ele: eu amo jogar futebol. E ele respondeu: bom, eu tenho um time amador, por que você não vem jogar com a gente? E foi assim. Esse momento mudou a minha vida. A partir daquele dia, era futebol, futebol e futebol. Obcecado. Eu tava totalmente obcecado. Quando eu tinha 10 ou 11 anos, eu já tava sendo observado por alguns clubes grandes de Londres. O Fulham me queria, o Arsenal me queria. Bom, e quando o Arsenal quer você, claro que isso te faz pensar que você deveria ir pra lá. É o maior clube de Londres, sabe?
Então, eu tô falando pros meus amigos. Então, eu vou pro Arsenal. Só que a minha mãe é uma guerreira. E ela provavelmente é a pessoa mais esperta que eu conheço. Ela me sentou um dia e disse: filho, eu te amo, mas eu sinto que você não tem que ir pro Arsenal. E eu falei: quê? E ela falou: se você for pra lá, vai ter outros 50 jogadores tão bons igual você. Você será apenas um número. Você precisa pra um lugar onde possa trilhar o seu caminho até o topo. Então ela me convenceu a ir pro Queen's Park Rangers. E foi provavelmente a melhor decisão que eu tomei. No Queen's, eles não me deixavam escorregar, mas foi muito difícil pra minha família, porque minha mãe nunca me deixava ir treinar sozinho. E ela sempre tinha que trabalhar. Então, minha irmã que tinha que me levar até o Heathrow. 3 ônibus, cara. O 18 para o 182 e depois para o 140. Passei minha vida nesses ônibus. A gente saía 3h15 da manhã e chegava de volta em casa às 11 da noite. Todo santo dia. Minha irmã se sentava e esperava até que eu terminasse o treinamento. Imagina, você ter 17 anos e fazer isso pelo seu irmão mais novo. E eu nunca ouvi ela dizer nenhuma vez: não, eu não vou levar ele. Na época, eu não entendi o quanto ela estava se sacrificando. Ela e minha mãe me trouxeram até aqui. Toda a minha família desempenhou um papel enorme na minha vida. Sem eles, você nem me conheceria. E sabe o que é louco? Eu cresci na sombra do meu sonho. Literalmente, eu vi o novo estádio de Wembley do meu quintal. Um dia, eu saí e vi esse enorme arco no céu. Tava subindo por cima dos conjuntos habitacionais, como uma montanha onde a gente morava. Eu costumava jogar bola perto da minha casa, e eu poderia dar um chute no gol e depois me virar pra comemorar com um arco de Wembley literalmente bem acima da minha cabeça. Foi como se eu estivesse lá dentro. E eu pensava: bom, eu posso jogar lá, eu consigo. Mas nem todo mundo acreditava nisso. Eu tinha uma professora que quando eu tinha uns 14 anos, e pra ser sincero, eu tava brincando ao invés de prestar atenção na aula. Ela olhou e disse pra mim: Rahim, qual que é o seu problema? Você acha que o futebol é sua meta de vida? Você sabe quantas crianças querem ser jogadores de futebol? E eu pensei: bom, tudo bem, eu já ouvi essas coisas antes. Aí ela falou: o que você acha que tem de especial? E aquela frase mexeu comigo. Eu pensei: o quê? O que me faz especial? Bom, a gente vai ver. 2 meses depois, eu fui chamado pra seleção inglesa sub-16 e marquei 2 gols contra a Irlanda do Norte. Passou na TV e tudo. Foi um grande momento pra mim. E eu fui pra escola na segunda-feira e de repente, aquela mesma professora tinha virado minha melhor amiga do mundo. É engraçado como as coisas são. Mas o que realmente mudou minha vida veio aos 15 anos. O Liverpool me queria, mas ficava a 3 horas de casa. Eu nunca vou esquecer de estar sentado com a minha mãe e falar pra ela o quanto eu queria ir pra lá. Eu amo meus amigos do bairro onde eu morava. Eles ainda são os meus melhores amigos do mundo. Mas, naquela época, tinha muito crime e esfaqueamentos na região. Eu senti que o Liverpool era uma chance de eu sair disso e focar apenas no futebol. Eu pensava: ok, é isso. Minha mãe se sacrificou a vida inteira pra me colocar aqui. Minha irmã sacrificou a vida dela toda pra me colocar aqui. E eu tô aqui agora. Vamos lá. Por 2 anos, eu era um fantasma. Pergunte pros meus amigos. Quando eu tinha uma folga, eu voltava pra Londres de trem por um dia pra ver minha mãe e logo tava de volta pra Liverpool. Eu tava me desenvolvendo como jogador. E o clube me colocou pra morar com esse casal de velhinhos. Eles estavam com 70 anos e me trataram como se eu fosse o neto deles. Toda manhã, eu tinha um sanduíche de bacon me esperando. Era inacreditável. Eles tinham um quintal atrás da casa, com flores, árvores. Era um mundo completamente diferente de onde eu morava. Minha mãe me ligava todas as manhãs: Rahim, você já rezou hoje? Você já agradeceu por acordar hoje? Eu respondia: sim, mãe, eu rezei. Foi provavelmente o momento mais importante da minha vida. Meu objetivo era conseguir um contrato para que minha mãe e minha irmã não se preocupassem mais. O dia que eu comprei uma casa para minha mãe foi provavelmente o dia mais feliz da minha vida. Eu lembro de quando eu era criança e umas 3 ou 4 vezes eu tava no ônibus voltando do treino e minha mãe me mandando um novo endereço: Rahim, agora a gente vai mudar de casa de novo, tá? Durante 2 anos a gente se mudou toda hora porque a gente não podia pagar aluguel. Naquele momento eu quase não pensava mais nisso. Foi normal pra mim. Mas agora eu entendo como deve ter sido muito difícil pra ela enfrentar tudo aquilo. Cê sabe, é triste ter que falar isso, mas eu vou falar assim mesmo. Há uma parte da mídia que pensa que eu amo ostentar minha vida, que eu amo diamantes e adoro me exibir. Eu realmente não entendo de onde isso vem, especialmente quando eu comprei uma casa pra minha mãe. Era inacreditável o que algumas pessoas estavam escrevendo. Eu acho muito triste que as pessoas façam isso. Eles odeiam o que eles nem sabem. Alguns anos atrás, eu ia deixar isso me afetar. Eu ia dizer pra minha mãe: por que eles estão me enchendo o saco? Mas agora, desde que minha mãe, minha irmã e meus filhos não tenham que se preocupar, eu tô bem, cara. Se eles querem escrever sobre o banheiro da minha mãe na casa dela, a única coisa que eu falo é que 15 anos atrás, a gente tava limpando o banheiro e tomando café daquelas máquinas de venda de produto. Ela veio pra Inglaterra sem nada e conseguiu estudar, graças à limpeza de banheiros e trocando lençol de cama. Agora, ela é diretora de uma casa de repouso e o filho dela joga pela seleção da Inglaterra. Você sabe o que é tão louco pra mim? Fui convocado pra Inglaterra aos 17 anos. A primeira vez que eu joguei em Wembley foi numa eliminatória de Copa do Mundo contra a Ucrânia. E a parte mais surreal foi no ônibus, a caminho do estádio, olhando pela janela e pensando comigo mesmo: essa é a casa onde meu amigo morava. Esse é o estacionamento onde a gente costumava andar de patins. Esse é o canto onde a gente costumava mexer com as meninas. Esse é o lugar onde eu costumava sonhar que tudo isso ia acontecer. Se você cresceu da mesma maneira que eu cresci, não ouça o que certos tabloides falam de você. Eles só querem roubar sua alegria. Eles só querem te derrubar. Ouça o que eu tô te falando agora.
fora. A Inglaterra ainda é um lugar onde o menino travesso, que vem do nada, pode viver o seu sonho. Raheem Sterling.